Muito bem, nesta manhã, para darmos início ao nosso tempo, gostaria de deixar convosco saudações da Segunda Igreja Batista do Barreiro. Na semana passada, com a minha família, pudemos visitar esta querida igreja, a igreja onde o Senhor me permitiu crescer, aprender da sua palavra, e pude estar ali a pregar um sermão aos irmãos e também poder ver aquilo que Deus está a fazer ali. Os irmãos então enviaram saudações preciosas aos irmãos aqui. Vamos então ao nosso tema nesta manhã. Gostaria de chamar a vossa atenção para o Sermão do Monte novamente. E o tema nesta manhã da nossa mensagem é: verdadeira felicidade segundo Jesus é ser puro de coração. Ser puro de coração. Esta é a verdadeira alegria, a verdadeira bênção. Ser puro de coração. Há 2 semanas atrás, quando recebemos aqui o irmão Ayrton, missionário da Palavra da Vida no Brasil, conosco, e ele veio para pregar. Eu fui buscá-lo até Lisboa, trouxe-o até aqui, e na viagem perguntei a este irmão que me contasse como é que o Senhor o salvou, como é que ele encontrou salvação em Cristo. Então ele passou a contar. Eu sei que ele também partilhou um pouco da história aqui aos irmãos. E eu achei a história interessante. Aliás, veio logo à minha mente: eu tenho que usar esta história no meu próximo sermão. Nós nos lembramos que o irmão partilhou que a sua família, os seus pais tiveram 11 filhos. A sua mãe era uma crente fiel que arrastou as crianças para a igreja desde pequenos. E que eles foram ouvindo o Evangelho, aprendendo a palavra de Deus desde pequenos, mas que o seu pai era descrente. E não somente um descrente qualquer, era alguém hostil ao Evangelho, hostil à igreja. Não gostava dos crentes. Então trazia muitos problemas para a família, em ir ao domingo à igreja, em servir a Cristo, em participar de eventos. Mas ele foi crescendo, o seu pai também foi crescendo, e em um momento da vida o pai ficou doente. E a doença era para a morte. E quando ele descobriu isto, quebrantou-se e procurou Deus. E não sei se lembram, o irmão Ayrton disse: o meu pai foi salvo antes de morrer. O Senhor salvou. Ele foi batizado. Parte da igreja onde crescemos, e morreu. Agora, interessante é que o irmão Ayrton contou que foi então no luto, ele que tinha crescido na igreja, tinha frequentado a igreja desde pequenino, foi no luto da morte do seu pai que ele percebeu que era descrente. Ele que sempre foi simpatizante do Evangelho, da igreja, afirmava muitas das coisas que a igreja dizia, na verdade era tão descrente como o seu pai. E foi então, naquele momento, que ele também se quebrantou. E o Senhor salvou a sua alma. E ele foi batizado e tornou-se membro da sua igreja. Este problema que o irmão Ayrton nos contou e a solução que ele encontrou em Cristo é o problema que o Senhor Jesus está a enfrentar no Sermão do Monte. Ele está diante desta audiência que o segue há meses, que tem confessado que ele é o Senhor, que ele é o Messias. Mas o Senhor conhece os corações e o Senhor sabe que muitos não são crentes. Então ele tem esta pergunta: és tu verdadeiramente cidadão dos céus, do reino de Deus? Pertences ao reino de Deus? És verdadeiramente salvo? Os seus discípulos estão próximos e implicitamente o Senhor, por meio das bem-aventuranças, está a causar esta pergunta no coração. Mas o Senhor não quer só perguntar, Ele dá a solução, Ele dá a resposta. Como é que eu posso saber que eu sou verdadeiramente filho de Deus? E esta foi a resposta. Vamos então ler Mateus capítulo 5, desde o versículo 1 até o versículo 8. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E hoje, bem-aventurados os limpos de coração, ou puros de coração, porque verão a Deus. Esta é então a passagem que vamos meditar nesta manhã. Vamos orar, pedir ao Senhor a sua ajuda para tocar os nossos corações diante da sua palavra. Senhor, nós nos aproximamos novamente da tua palavra com o desejo de aprender a verdade que há nela, pedindo-te, rogando-te, no nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, para iluminar as nossas mentes, que fales, que toques o nosso coração, que não nos deixes indiferentes, que ninguém, Senhor, durma diante da tua palavra, mas desperta a todos, retira as distrações, Senhor, remove preocupações ou ansiedades e ajuda a todos nesta manhã a meditar, a refletir sobre a sua condição espiritual. Que este seja o teu texto para trazer salvação e que este seja o teu texto para trazer santificação à tua igreja. Assim, Senhor, te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Lembram os irmãos, então, um pouco daquilo que o Senhor Jesus já tem dito até aqui sobre o que é ser um cristão, o que é ser um seu discípulo. Em primeiro lugar, os discípulos ou os filhos de Deus são humildes de espírito ou pobres de espírito, pessoas que reconheceram diante da mensagem do Evangelho de que elas são falidas espiritualmente, estão em bancarrota, que não têm os recursos para salvar-se a si mesmos, para transformar as suas vidas, para agradar a Deus. Por isso elas ajoelham-se, clamam prostrados diante de Cristo que lhes conceda o que elas precisam, os recursos para terem salvação, uma mudança das suas vidas, mas não somente nesse momento em que somos salvos. Ao longo da nossa vida, eu e tu dependemos inteiramente dos recursos de Deus, da sua palavra, da oração, da igreja, dos irmãos, que isto é a igreja, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que possamos ter uma vida que agrada a Deus. Em segundo lugar, os crentes são aqueles que choram. Mas não choram por qualquer coisa. Choram por causa dos seus pecados. Por aquilo que fizeram contra Deus no momento em que ouviram o Evangelho, mas também regularmente. Porque eu e tu tropeçamos, caímos, falhamos em muitas coisas. Diariamente, semanalmente, eu e tu estamos diante de Deus a dizer-lhe, aliás, muitos de nós aqui antes da ceia do Senhor, Senhor, perdoa-me. Eu lamento o que eu fiz esta semana contra ti. Porque eu quero adorar-te, quero servir-te, quero ter este tempo da ceia do Senhor. Por isso, Senhor, te confesso o meu pecado. Esta é a atitude do cristão. Em terceiro lugar, os crentes são mansos. Eles não somente reconhecem a soberania de Deus sobre as suas vidas, o controle sobre todas as circunstâncias, e isso leva-os a uma moderação, a uma vida tranquila, a não estar desesperados ou exaltados diante de circunstâncias na vida. Mas não somente isto, os mansos também são aqueles que, quando são corrigidos, ou até mesmo quando são ofendidos, ou um ataque injusto sobre as suas próprias vidas, eles não têm um ego ou um orgulho que os leva a ser defensivos, a procurar proteger-se de alguma forma, ou a atacar, a revidar o ataque que sofreu. Não. Eles têm uma atitude mansa. Eles deixam nas mãos de Deus daquele que julga, daquele que vinga. Mas não somente isso, eles também têm fome e sede de justiça. Talvez uma boa imagem do que isto significa. Quando o Senhor Jesus foi para o batismo, João Batista recusou-se a batizá-lo. Ele não via dignidade em si mesmo para batizar o Filho de Deus. No entanto, o Senhor Jesus disse-lhe, João, deixa por agora, porque nos convém que se cumpra toda a, lembram-se? A justiça. Que se faça a vontade de Deus. É isto que os crentes agora têm no seu coração. Um grande desejo de fazer a vontade de Deus. O Senhor transformou de tal forma a nossa vida que agora eu e tu não estamos a lutar em fazer a vontade de Deus. Porque se estamos nessa luta, então há um problema connosco. Mas aquilo que nós hoje temos é um grande desejo, um anseio por fazer aquilo que Deus quer. Esta é a atitude de Cristo e dos cristãos. A nossa comida é fazer a vontade de Deus.
A nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Mas não somente isso. Também eles são misericordiosos. Lembram-se, isto tem duas vertentes. Por um lado, são irmãos que estão atentos à vida dos outros irmãos, especialmente daqueles que têm sofrido alguma situação na sua vida, algum acidente, alguma tragédia que os limitou, que os deixou em necessidade e que precisam de ajuda. Então o Senhor usa a igreja para suprir, para ajudar. E isto é misericórdia. Isto está na vida de todos os cristãos. Há crentes que realmente têm o dom da misericórdia, mas todos os crentes devem ser conhecidos como misericordiosos. Mas também misericórdia significa perdoar. Porque eu e tu vamos ser ofendidos. Alguém vai falhar conosco, contra nós. E eu e tu vamos ser chamados a perdoar. E perdoamos, principalmente, é a base do nosso perdão, porque eu e tu fomos perdoados por Deus. Hoje olhamos então para esta nova bem-aventurança, no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Lembram-se, a nossa proposta é estas características e privilégios dos cidadãos do reino de Deus. Este é o grande tema do Evangelho de Mateus, o reino de Deus. E estamos a ver então as características destes cidadãos e os privilégios que eles terão por causa destas características. E hoje a sétima característica é esta: os cidadãos dos céus são puros de coração. Puros de coração. Quando o Senhor Jesus disse isto, obviamente, talvez a primeira coisa que veio à tua mente é: se há puros de coração, significa que há também o quê? Impuros de coração. Então deixa-me dizer-te, todos os que estão nesta sala nasceram impuros de coração. Todos. Ninguém escapa. As minhas 5 filhas e o meu 6º filho, todos eles nasceram impuros de coração. Eu nasci impuro de coração, a minha esposa nasceu impura de coração, todos nasceram nessa situação. E eu e tu precisamos de ter aquilo que eu chamo uma teologia do coração. O que é que isto significa? Uma perspectiva divina, ou aquilo que Deus tem dito sobre o coração humano. Desde a humanidade em geral, até mesmo aqueles que estão muito perto de Deus, aqueles que estão dentro de alguma comunidade religiosa. Deus tem uma perspectiva também sobre o coração do homem e eu e tu não podemos esquecer o que é isso. Ou qual era a nossa situação antes. Aliás, talvez a situação de alguém nesta manhã, nesta sala. Assim, talvez seja o teu coração, como nós vamos ver nas Escrituras. Agora é importante ir às Escrituras, ver a perspectiva de Deus, porque muitas vezes, quando nós falamos da nossa condição anterior, nós falamos muitas vezes em termos de experiência. O que eu quero dizer com isto? Alguém pode dizer, eu andava numa vida miserável, longe de Deus, a fazer todas estas coisas terríveis. E aos 20 anos ouvi o Evangelho e o Senhor salvou-me. E esta pessoa, pela sua experiência, diz-nos, notem como a minha vida era terrível. Mas talvez alguém aqui na nossa sala, se converteu com 6 anos. Não tem muita coisa para contar. Não fez assim coisas tão terríveis. No entanto, tanto um como o outro, o coração de ambos era totalmente impuro. E precisamos então de ver o que Deus irá dizer sobre isto. E quando Deus fala, deixa-me dizer-te, o teu coração é muito pior do que tu pensavas que era. Quando é Deus a dizer o estado do nosso coração, é muito pior do que aquilo que nós pensávamos que tínhamos desde a ótica da nossa experiência. Notem em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o que Deus diz sobre toda a raça humana, sobre a condição de todos quando nascem e vivem sem Deus nas suas vidas. Gênesis 6, versículo 5 diz o texto, podem observar na tela, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era, nota, continuamente. Isto até podia ser traduzido como constantemente ou consistentemente, sem falhar. Mal todo o desígnio, todo o pensamento, toda a intenção, toda a motivação
do seu coração. Assim é a condição do coração de todos os homens no seu nascimento. E assim permanece até que eles ouvem o Evangelho. Mas até lá, esta é a condição de todo o coração. Notem ainda no capítulo 8, versículo 21, notem que até mesmo as circunstâncias mais terríveis, não é? Esta semana estava a falar com o Javier sobre o maior terremoto que há registro que aconteceu em Portugal em 1755 e por causa destes 2 terremotos os portugueses ficaram todos a pensar, será que vamos ter outro 1755 aqui a acontecer e tal, e de como aquele evento, há um livro escrito pelo Luther sobre os desastres que acontecem naturais e onde é que está Deus, não é? E ele dá uma boa explicação. E a história que ele usa é interessante. Ele usa o terremoto de Lisboa como uma das tragédias modernas que mais afetou as pessoas. Não é? Eu estava a explicar que quando aconteceu o terremoto de Lisboa, aconteceu no dia 1 de novembro, dia de todos os santos. As pessoas estavam onde? Na Igreja Católica, a pôr as suas velinhas pelos seus mortos. E veio o terremoto. Pessoas morreram nos escombros. As velas começaram um grande incêndio na cidade. As pessoas tentaram escapar, os que puderam, porque muitos morreram nos escombros, muitos morreram no incêndio, no fumo, muitos tentaram escapar para o rio, mas foram apanhados por uma onda, um tsunami. Registra-se que 30.000 pessoas morreram neste terremoto. Foi uma grande tragédia. Como Portugal era extremamente católico, claro, as pessoas começaram a perguntar, como é que nós explicamos isto? Então tentaram ir aos padres e, na altura, a força maior em Portugal eram os jesuítas e tentaram obter, melhor dito, deles uma resposta, mas foi interessante. O único bairro que sobreviveu ao desastre de Lisboa foi um bairro de prostitutas. Eles não conseguiam explicar o que é que aconteceu, o que é que Deus estava a fazer. Assim. E estamos a falar um pouco sobre isto, não é? Se vem uma situação assim, será que isto mudará o coração das pessoas? Será que as pessoas se voltarão para Deus? Não. Porque Gênesis capítulo 8 acontece depois do dilúvio. Deus matou toda a raça humana, com exceção de uma família. E nota o que é que Deus diz depois disso. Gênesis 8, versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo, o pensamento do coração do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz. Então as situações difíceis, tragédias, terremotos não mudam o coração humano. Ele permanece na mesma situação. Ok, Mário, mas isto era a situação da humanidade em geral. Sem dúvida, lá fora os homens são assim. Então deixa-me levar-te numa viagem até à perspectiva de Deus sobre o coração do povo de Israel. Lembram-se do povo de Israel? Eles têm uma aliança com Deus. Eles têm a lei de Deus. Eles têm um tabernáculo, um templo onde eles levam os sacrifícios a Deus. Eles adoram Jeová. Mas notem como Deus vê o coração deles. Isaías capítulo 1, versículo 5. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente. E notem, e todo o coração está como? Enfermo. Isto não está a falar de um AVC no meio das pessoas de Israel, não. Isto está a falar da situação espiritual do coração do povo. Estão perdidos. O coração está doente, está impuro. Notem Jeremias, talvez um dos textos mais conhecidos sobre a depravação humana. Jeremias 17, versículo 9, diz o texto: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o quê? O teu coração é tão enganoso, tão desesperadamente corrupto, que tu não podes conhecer, tu não podes perceber quão enganoso e quão mau é o teu coração. Agora, este é o estado do coração de Israel. O povo de Deus. É como se o profeta Jeremias viesse a esta sala
e nós fôssemos Israel e Ele estivesse a dizer para nós que nos reunimos todas as semanas para ouvir a palavra de Deus, assim é o vosso coração. É isto que Ele está a fazer a Israel. Então, claro, talvez alguém no meio destas palestras e destes versículos que os profetas foram dizendo, pergunta, então, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? E o sábio em Provérbios dá-nos uma resposta. Notem. Provérbios 20, versículo 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Qual seria a resposta a isto? Porque é uma pergunta retórica. Alguém pode dizer isto? Ninguém. Sabem porquê? Porque ninguém por si mesmo, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios meios, consegue purificar o seu próprio coração. Vir todos os domingos à igreja de Miratejo não purifica o teu coração. Ser evangélico batista não purifica o teu coração. Ser filho de crentes não purifica o teu coração. Nada disso pode purificar o coração de um homem. Notem que o sábio está a dizer isto desde a perspectiva de Israel, em que todos os sábados eles ouvem a lei de Deus, eles fazem sacrifícios no tabernáculo, no templo, e mesmo assim, no final da história, ele está a dizer, ninguém consegue purificar o seu próprio quê? Coração. Então, desde o início da história da humanidade, a única forma de purificar o coração é dobrar o joelho e dizer, Senhor, só Tu e mais ninguém podes purificar o nosso coração. O objetivo de Deus, ao dizer o estado do nosso coração e ao dizer que tu não podes resolvê-lo por ti mesmo, é para que te humilhes. E humilhado, quebrantado, tu digas a Deus, Senhor, purifica-me. Só Tu podes purificar o meu coração. Bem, foi isto que no Antigo Testamento Deus disse. Notem, em Deuteronômio capítulo 10, não vamos ver este texto na tela, Deus demandava do seu povo que eles circuncidassem o coração. É um pouco como acontece no Novo Testamento quando Deus ordena ao homem que se arrependa, que creia no Senhor Jesus. E o homem, obviamente, vai tentar fazê-lo por si mesmo, mas ele vai deparar-se com o problema de que ele não consegue manter-se na fé, de que ele não consegue obedecer a Deus, que ele não consegue fazer a vontade de Deus por si mesmo. Então a sua única opção é dobrar os joelhos, quebrantar-se e clamar a Deus, socorre-me, muda-me, transforma-me, porque eu não consigo fazer por mim mesmo. Então Deus prometeu, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. É o Senhor que irá realizar isto no teu coração. Notem o que o rei Davi orou. Quando ele pecou contra Deus, adulterando com Batseba e matando o marido de Batseba. Diz assim o Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É interessante a palavra cria, o verbo cria que ele usa aqui, é uma palavra semelhante àquela que é usada em Gênesis capítulo 1. Criou Deus os céus e a terra. Esse versículo fala ou ensina que a criação de Deus, ou que Deus criou todas as coisas do nada. Não existia alguma coisa no universo, ou não existia sequer um universo para que Deus apanhasse algo e por meio dessa substância Deus criasse alguma coisa. Não, Deus criou todas as coisas do nada. E é isto que o rei Davi está a dizer aqui. Senhores, não há em mim nenhuma pureza, não há em mim nenhuma bondade, não há nenhuma coisa em mim que tu possas apanhar e fazer muita pureza, ou muita bondade, ou fazer algo incrível no meu coração. Nada. Senhor, do nada, cria em mim um coração puro. É isto que ele está a orar. E é isto que tem que acontecer na minha vida e na tua vida. Os profetas prometeram que Deus iria mudar corações. Notem Jeremias 24, versículo 7. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim
de todo o seu coração. Aliás, deixa-me dizer-te isto, se gostas de anotar um pouco aí na tua Bíblia, se queres uma boa definição para o que é ser puro de coração ou limpo de coração, este texto tem a definição exata. Especialmente esta última parte, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Quando entramos no Novo Testamento, aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus fala um pouco sobre o que é ser impuro de coração. Ele está a falar a esta geração que muitos deles confrontam-no por causa da sua mensagem, das suas palavras. Fariseus, saduceus, herodianos, muitas são as seitas do judaísmo que confrontam o Senhor Jesus, e ele deixa saber qual é o estado do coração deles, mesmo sendo muito religiosos. Em Mateus 5, versículo 28, notem o que ele diz sobre a impureza do coração. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com? O que o Senhor Jesus está a dizer é, o homem que consistentemente ou continuamente, como vimos em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que é continuamente mau o desígnio do seu coração, o pensamento do seu coração, está sempre a olhar para outras mulheres à procura de algo em outras mulheres que não a sua própria mulher. O coração deste homem é um coração impuro. E vice-versa. Coração impuro. Quando chegamos ao capítulo 15, versículo 8 de Mateus, o Senhor Jesus fala também de outra situação de impureza do coração. Notem o versículo 8 do capítulo 15. Este povo honra-me com lábios. Mas notem qual é o problema. Mas o seu coração está longe de mim. Eles reúnem-se para cantar sobre Deus. Dizem coisas belas sobre Deus. Profundas sobre Deus nas suas músicas. Mas, no entanto, o coração está como? Longe. Isso é ser impuro de coração. Notem ainda o capítulo 15, versículo 19 e 20, como o Senhor Jesus explica qual é o problema do homem. Ou porque é que o homem tem problemas. O homem não tem problemas porque ele nasceu numa família complicada. O homem não tem problemas porque a igreja onde eu cresci era difícil, Mário. O homem não tem problemas porque se tu crescesses no meu bairro não tinhas hipótese, não há hipótese para nós que vivemos aqui. Não, o homem não tem problemas por causa disso. O homem tem problemas porque eles estão dentro do seu coração. Notem, Mateus 15, 19 e 20. Porque do coração procedem o quê? Maus desígnios, maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. São estas coisas que contaminam o homem, que corrompem o homem. É do seu coração. Esta é a situação do coração que não tem Cristo, que não é salvo. A solução está numa mudança de coração. O Senhor Jesus está neste sermão do monte a relembrar a promessa que Deus fez na nova aliança. Notem estes textos de Jeremias 31, versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu. Esta última parte é o que define a pureza do coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel 11, versículo 19 e 20 diz: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. E notem outra vez, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, nova aliança promete não somente perdoar os nossos pecados, mas a nova aliança promete uma transformação do nosso coração. De um coração impuro para um coração puro. Bem, dentro do Sermão do Monte, o Senhor Jesus dá alguns exemplos. Por exemplo, na secção que nós vimos sobre olhar para uma mulher com um coração impuro, isto significa abandonar essa atitude, abandonar a luxúria, deixar de viver
olhando, pensando constantemente em outras mulheres. Não somente isso. No capítulo 6, no versículo 21, o Senhor Jesus vai começar a abordar o tema do materialismo, do amor ao material, do amor às coisas. Aliás, ele irá dizer, atenção, ninguém pode servir a dois senhores. Não podes servir a Mamon e não podes servir ao mesmo tempo a quem? Aos senhores. É impossível. Isso é a atitude de um coração impuro, que quer servir as duas coisas, não pode. O coração puro é um coração que só serve a Deus. Não somente isso, ainda no capítulo 6, o Senhor Jesus confronta aqueles que procuram agradar os homens, em vez de agradar somente a Deus. Isto é um coração impuro. Então, uma vez que entendemos a teologia do coração, a nossa situação antes de sermos salvos, de como era o nosso coração à luz das Escrituras e da promessa que Deus faz de transformar o nosso coração para um coração puro, então vamos entender juntos o que é que isso significa. O que é um coração puro aos olhos de Deus? Bem, em primeiro lugar, vamos entender porque o Senhor usa o termo coração. Muitas vezes, talvez nas igrejas onde crescemos, nós ouvimos falar de uma antropologia ou uma doutrina do homem um pouco errada. Talvez alguém definiu para ti que o homem deve ser dividido como corpo, alma e espírito. Assim, uma trilogia do homem. Assim, e muitos acreditam que o homem deve ser visto dessa forma. Quando ele tem um problema qualquer, isto é parte da sua alma. Quando ele tem um outro tipo de problema, isto é parte do seu espírito. E quando ele tem qualquer problema, isto é parte do seu corpo. Não. A Bíblia não fala desse modo. Quando fala acerca do homem. E mesmo que use tais palavras, nunca é com a intenção de dividir o homem. Não é isso que está em causa. Alguém também define o homem como parte imaterial e parte material, assim, tentando explicar o que é o homem na sua essência. Mas a Bíblia não está à procura de dividir o homem. O homem é, à luz das Escrituras, uma unidade. O que é que isso significa? Que quando a Bíblia fala da alma do homem, fala de todo o homem. Quando a Bíblia fala do espírito do homem, fala de todo o homem. Quando fala do coração do homem, fala de todo o homem. Quando fala do corpo do homem, fala de todo o homem. O homem é uma unidade, não pode ser dividido. Muitas vezes tu chegarás aqui à igreja e o teu rosto está, os teus olhos estão cabibaixos. O teu corpo mostra que algo se passa com o teu espírito, com a tua alma, com o teu coração. Alguma coisa está errada. Nota como nós estamos unidos. Não conseguimos dividir-nos. Assim, quando nos aleijamos neste pequeno dedo, assim, não somente o corpo dói, mas como é que nós estamos internamente? Assim, ou muitas vezes o que é que sai pela nossa boca por aquilo que aconteceu? Assim, todo o nosso corpo assim, está unido. Não podemos dividir o homem. Então, quando o Senhor se refere ao coração, Ele não está a referir-se a uma parte do homem que precisa ser puro, mas está a dizer que eu e tu, todo o nosso ser, deve ser puro. Deve ser puro. Então resta-nos entender o que é ser puro. Bem, por um lado, pureza, ela foi retirada, ou o Senhor Jesus está a falar desde a perspectiva do Antigo Testamento, e esta é uma ocasião em que a pureza do coração é mencionada. Salmo 24, versículos 3 e 4. Antes de lermos este texto, deixa-me dar-te um pouco de contexto também deste salmo. O Salmo 24 foi escrito pelo rei Davi e ele faz parte de uma trilogia de salmos. Assim, antes do Salmo 24 temos o Salmo... Muito bem. Não é? E antes do Salmo 23 temos o Salmo... Estes 3 salmos são uma trilogia. O Salmo 22 fala acerca do sofrimento do Messias. Lembram-se como é que começa o Salmo 22? Deus meu, porque... Quem disse estas palavras, lembras-te? Mas é o rei Davi quem escreve o Salmo 22. Assim, ele escreve, obviamente falando da sua própria situação, daquilo que está a acontecer com ele, mas aquilo que está a acontecer com ele é sombra daquilo que vai acontecer com o seu grande filho,
o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Bem, isto fala acerca da sua vida, da sua primeira vinda, daquilo que foi o seu sofrimento e principalmente ir à cruz do Calvário. Mas o Salmo 23 começa, lembras-te? O Senhor é o meu? Nada? Esse salmo deve ser visto como cronologicamente para o nosso tempo, para a nossa vida. Neste exato momento, Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe dos pastores, está a cuidar da tua vida e da minha vida, em todo o tempo, a alimentar-nos, a guiar-nos, a proteger-nos. É isto que Ele está a fazer. Mas quando chegamos ao Salmo 24, ele é escatológico. Ele leva-nos para o fim da história humana. Este é o Salmo em que o Rei da Glória surge. E ele está na sua cidade a governar toda a criação. Então o salmista fala desde essa perspectiva. Como é que alguém pode entrar nesse governo do Messias? Como é que alguém pode entrar nesse seu reino? Como é que alguém pode pertencer a esse reino? E segundo o Salmo, a resposta é ser limpo de mãos e ser limpo de... É a única forma. Presta bem atenção. A única forma de entrar nesse reino do Rei da Glória é ter mãos e coração limpo. Não há outra. Mas não somente isso. O Salmo 24 começa com o salmista, né? Podemos imaginar, as minhas filhas fazem muito isto, elas quando vão à rua com a mãe, porque eu não gosto muito de ir passear com elas, mentira, elas apanham flores e o que elas fazem com as flores é elas metem na boca e chupam, não é? O suco daquelas flores. Só o Senhor para proteger estas criaturas. E lá vão elas, não é? Podemos imaginar o salmista a fazer isto, lá no meio do campo, com uma planta na boca, olhar para a criação. E é assim que ele começa o Salmo. Toda esta criação, toda a terra, pertence a quem? A Deus. E todos os que nele, ou nela, nesta terra, habitam. Foi Ele quem estabeleceu esta terra. Foi Ele quem fez todas as coisas. E rapidamente, depois de dizer isto, Ele muda, ele faz uma transição. E Ele, então faz a pergunta. Notem o versículo 3. Do Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo? Porquê é que ele faz esta transição? Parece que é uma mudança um pouco brusca. Bem, sabem o que é que está a acontecer? O rei Davi leu de manhã Gênesis 1 e 2. E Gênesis 1 e 2 conta-nos do quê? Lembram-se? Que Deus criou o universo. Criou todas as coisas. É isso que ele está a dizer-nos. Deus criou e Ele é o proprietário, é o dono de todas as coisas. Tudo é para Ele, para a sua glória. Mas de repente Ele começa a ler Gênesis 3. E em Gênesis 3 o que é que aconteceu? Lembram-se? A queda. E o que é que aconteceu com Adão e Eva? Foram expulsos de onde? Da presença de Deus. Já não podiam estar diante de Deus. Sabem porquê? Porque a mão deles apanhou aquele fruto. E a mão apanhou aquele fruto porque o coração desejou aquele fruto. Logo, a mão ficou como? Suja. E o coração ficou como? Sujo, impuro. E não puderam mais estar na presença de Deus. Foram expulsos. Então esta é a conclusão do rei Davi. A única forma de poder voltar a entrar nesse lugar, nesse monte, na presença de Deus, é ter mãos e coração puro. Esta pureza de coração, que é usada aqui, esta palavra puro ou limpo, ela fala acerca de uma pureza de devoção, ou uma inteireza para com Deus, uma integridade para com Deus. Bem, as mãos, obviamente, falavam acerca daquilo que fazemos, dos nossos atos. E o salmista está a dizer que os atos daqueles que podem entrar na presença de Deus são inocentes, são puros, são limpos. E porquê que são limpos? Porque o coração deles está como
limpo. Logo, significa que o coração, ele é totalmente devoto ou entregue somente ou dedicado somente a quem? A Deus. Esta palavra é interessante, ela era usada para descrever água limpa, ou os metais sem impureza, ou os grãos quando eram peneirados, onde caía toda a sujidade e os grãos ficavam limpos. Ou até mesmo quando conhecias alguém e vias como esta pessoa e tu dizias os sentimentos ou esta pessoa é sem mistura, sem impureza. Este é o caso deste texto. Transporta a ideia de que não há mancha de mal no coração. Aliás, notem como o salmista descreve o coração puro. Aí no Salmo 24, o versículo 4 ainda diz o que é limpo de mãos, puro de coração. E notem a explicação. Não entrega a sua alma a quê? A falsidade. Nem jura dolosamente. No contexto do salmista, isto significava pessoas que se abstinham da idolatria e que eram conhecidas, caracterizadas pela sua honestidade, pela sua sinceridade. Eram genuínos na adoração a Deus. Bem, quando voltamos ao Sermão do Monte, é isto que o Senhor Jesus tem em mente. Ele está a dizer diante de todos que aqueles que irão ver a Deus são aqueles que não têm motivos mistos no seu coração, que não têm lealdades divididas no seu coração, que têm um coração totalmente devoto, sem mistura para Deus. Lembras-te da carta de Tiago? Vai comigo até à carta de Tiago, capítulo 4. E antes de lermos o texto que está na tela, notem o que é que aconteceu com estes irmãos a quem Tiago está a escrever. No capítulo 4, notem como Tiago fala a estes irmãos. Ele diz o seguinte, no versículo 4. Infiéis, algumas versões, a minha versão, às vezes não gosto porque ela suaviza. Tenta suavizar. Algumas versões diz literalmente adúlteros. Não sei se há versões assim, que têm esta expressão. Adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ou quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Isto é, impureza no coração. Então Tiago tem uma solução para quem está nesta situação. Assim, como muitas vezes é descrito nas nossas igrejas, um pé no mundo e um pé onde? Na igreja. Assim, isso, desde a perspectiva das bem-aventuranças, é um coração impuro. O coração não está puro. Então Tiago diz, notem no versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai o quê? As mãos. Pecadores. E vós que sois de ânimo o quê? Literalmente, alma dividida. Uma pessoa que está dividida. Purificai ou limpai o quê? O coração. O coração. Os salmistas no Antigo Testamento tinham orações por causa disto. Eles tinham esta batalha, diz assim o Salmo 86, versículo 11 até o 13, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome. Esta era a oração. Versículo 13, ele dá razão, pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder do quê? Da morte. Em outras palavras, salvaste a minha alma. Por isso eu devo viver para ti de todo o meu coração. Uma boa ilustração disto é a história de Elias e Israel. Lembram-se do profeta Elias? Nós temos o texto na tela, mas por causa do nosso tempo não vamos ler. Vamos ver só alguns versículos importantes. Elias profetizou que por 3 anos não iria chover em Israel. Lembram-se desta história?
E por causa disso, houve seca, e por causa da seca houve o quê? Fome. E claro, quando há fome, as pessoas ficam loucas. E um dos loucos em Israel era o rei Acabe. E mais louca ainda era a sua esposa, Jezabel. Eles começaram a matar todos os profetas de Deus. Pela graça de Deus havia um capitão que trabalhava para eles, que protegeu alguns destes profetas. E o rei mandou este homem buscar o profeta Elias. E ele foi e trouxe o profeta Elias. Quando o rei Acabe viu Elias, sabem o que é que ele disse? Eis o perturbador de Israel. Sem vergonha. Mas Elias disse-lhe, tu és o perturbador de Israel, porque tu não tens guardado a lei de Deus. Então Elias lança um desafio. Manda chamar os profetas de Baal. Trá-los aqui. Estão aqui 2 novilhas. Escolhei uma delas. E vamos ver hoje quem é o verdadeiro Deus. Agora, a pergunta, ou o desafio que Elias lança, ajuda-nos a entender o que é um coração impuro e o que é um coração puro. Notem, o versículo 21 de 1 Reis, capítulo 18. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando, o que é que diz aí? Notem, na tela. Até quando cochereis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Sabem o que é mais extraordinário? Como é que termina o texto? O povo nada. Já sabemos a quem eles serviam. Então começa o desafio. Eles escolhem a novilha, colocam a novilha para ser sacrificada, fogo tinha que cair do céu, e lá estão eles desde a manhã até o meio-dia. Diz o texto que eles manqueavam à volta da novilha, que eles até se retalhavam, para que de alguma forma Baal respondesse. Elias burla-se deles. Falem mais alto. Talvez ele esteja distraído a atender qualquer outra coisa, ou talvez adormeceu. Mas passa o tempo e nada acontece. Então Elias levanta-se, restaura o altar de Deus que estava destruído, que diz muito da situação espiritual de Israel. Coloca a novilha sobre o altar, manda regar com água, e então ele ora a Deus. Deus responde e manda fogo do céu. E notem o que é que acontece. Versículo 37. Ou 38, melhor dito. Então caiu o fogo do céu, do Senhor, melhor dito, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é o quê? O Senhor é o quê? Por 2 vezes. Ainda assim, o povo não deixou de cochear entre 2 pensamentos. Continuaram. Quando voltamos ao Sermão do Monte, é isto que o Senhor Jesus está a chamar aqueles que o ouvem. Vocês não podem servir a Deus e viver na hipocrisia. Vocês não podem servir a Deus e as coisas materiais. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Aliás, o Senhor Jesus chega a um momento, um clímax do texto, ou do seu sermão, e ele diz, atenção, não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber, ou com o que... Porque quem é que se preocupa com essas coisas? Os idólatras. Os que têm coração impuro. Mas nós que temos um coração somente para quem? Para Deus. Não estamos a viver em ansiedade diante destas coisas. Notem que o autor Pink disse acerca disto. A pureza espiritual pode ser definida como afeições indivisíveis ou sem divisão, sinceridade e genuinidade, simplicidade piedosa. É o oposto da subtileza e da duplicidade. Pois a piedade genuína deixa de lado não apenas o ódio e a malícia, mas notem, mas a astúcia e a quê?
a hipocrisia, a falsidade. Martin Lloyd-Jones disse o seguinte: ser limpo de coração aponta para o fato de que somos donos de um amor não dividido, considerando Deus o nosso maior bem, um amor que só se preocupa em valorizar o Senhor. Em outras palavras, ter um coração limpo significa que observamos o primeiro e maior dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabem, esta é uma das maiores lutas que nós temos como pastores. Também abro o meu coração para vocês. Não somente o meu, mas de muitos dos meus colegas nas suas igrejas. Vocês sabem que em termos percentuais nas igrejas, e isto não sabemos em Portugal, sabemos de outros países que fazem estas pesquisas, entre 10 a 20% da igreja é que serve. Todos os restantes vêm somente ao domingo assistir ao culto e desaparecem. E voltam no próximo domingo e desaparecem. E voltam no próximo domingo e desaparecem. Sabem o que é que isto está a dizer? Que há um problema no coração. Há uma duplicidade. Há dois senhores. Há uma batalha a ocorrer. Porque o nosso coração devia de estar como? Totalmente dedicado ao serviço de quem? De Deus. Ele salvou-nos para isto. Nós temos que dar tempo a Deus. Temos que servir a Deus. Se és salvo, Deus deu-te dons para que o sirvas. Para que sejas útil, um instrumento nas mãos dele. Um coração puro é um coração que está dedicado totalmente a Deus. Cuidado. Cuidado com o teu coração, não deixes que o teu coração vá atrás do teu trabalho, não deixes que o coração vá atrás do dinheiro, não deixes que o coração vá atrás do que é material, não deixes que o teu coração vá atrás das preocupações desta vida. Cuidado! Por isso vai levar-te a um coração impuro. Deus quer purificar-te. Esta é uma ação que começou quando eu e tu ouvimos o Evangelho e que deve acontecer constantemente. É isto que o apóstolo Paulo diz: purificando os vossos corações pela fé. Constantemente. Então aquilo que deve ser visto na vida dos crentes é mais serviço, mais dedicação. É isto que o apóstolo Paulo diz depois de falar acerca da grande salvação que nós temos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que faceis o quê? Que apresenteis os vossos corpos. E lembrem-se, quando fala de corpos, fala de todo o nosso ser, desde o coração até ao corpo. Tudo deve ser colocado no altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. Ontem os jovens adultos foram até à minha casa e eles viram um documentário, choraram todos, não tenham dúvidas. Viram um documentário que eu animo a todos a verem, que se chama Mostrem-me o Pai. E no documentário havia um homem que não cresceu numa família cristã, mas no contexto da faculdade ele ouvia de Cristo de muitos dos seus colegas. E é isto que ele diz, é interessante. Eles pregavam a Cristo, mas eu não via Cristo neles. O Cristo que eles pregavam era o Cristo que eu não via neles. Até que, finalmente, um jogador de futebol americano, meu colega, mostrou-me quem era Cristo com a sua vida. E foi isso que Deus usou para tocar o coração deles. Irmãos, nós precisamos de entender que a nossa falta de dedicação afasta outros de poderem ver realmente quem é Cristo. Eu e tu precisamos de ter a certeza que o nosso coração é totalmente dedicado a Deus. Os nossos filhos precisam de ver que vocês são realmente aquilo que dizem ser. Puros de coração, dedicados, íntegros para com Deus. Bem, estes, diz o texto, irão ver a Deus. Irão ver a Deus. Desde uma perspectiva teológica, isto significa ver a Trindade. Quando o milénio começar, eu e tu veremos Cristo glorificado.
quando os novos céus e nova terra começarem, eu e tu veremos tanto o Pai como o Espírito Santo. Eu acredito. Toda a Trindade será vista por todos nós. Mas este não é o objetivo do Senhor Jesus, dizer-nos que nós veremos todo o ser de Deus. Não é isto. O objetivo é dizer-nos que não haverá nada mais extraordinário, que não haverá nada mais valioso, mais precioso do que ver a Deus. Quantos homens estão casados aqui? Há mais alguns, têm que levantar a mão. Quando vocês viram a vossa esposa chegar toda bonita, até o altar onde esperavas, e estavas muito ansioso porque pensavas que ela não ia chegar, o que é que sentiste no teu coração? Não foi aquela alegria incrível, indescritível desse momento? Eu pelo menos senti isso. Ou quando nasceu os teus filhos, o que é que tu sentiste? Aquela alegria incrível de pegar aquela criança e ver aquele milagre nas tuas mãos, as lágrimas, tu rias e choravas ao mesmo tempo. Deixa-me dizer-te, nada disso se compara a ver Deus um dia. Não temos palavras. O que é que podemos dizer? Com o que é que vamos comparar a Deus? É incomparável. Não haverá bem maior, não há nenhuma coisa suprema, mais valiosa, preciosa do que o nosso Deus. Mas isso só irão ver aqueles que são puros de coração. Por isso examina a tua vida. Porque se tu és crente, tu deves viver para Deus. Já não vives mais para ti mesmo. Já não vives mais para este mundo. Já não procuras outra vontade a não ser a do Pai e do seu Filho, por meio e pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhores, nós te louvamos porque tu nos dás a certeza de que somos teus filhos, porque podemos ver aquilo que realizaste no nosso coração. Não somos perfeitos, nós estamos no processo de purificação do nosso coração, falhamos, mas a nossa vida certamente é marcada pelo serviço a Cristo. A nossa vida é marcada pela nossa dedicação a Cristo. A nossa vida é marcada por estar a amar a Deus. Por isso, senhores, anima os irmãos aqui que de alguma forma se distraíram no processo. Dá-lhes o teu arrependimento, Senhor, para que se voltem outra vez para ti e te sirvam com inteireza, com coração puro, totalmente dedicados, devotos a ti, Senhor. E, Senhor, oro para que possas tocar o coração de alguém que talvez nesta manhã reconhece que já ouviu o Evangelho, talvez até tenha sido parte desta igreja há tanto tempo, mas que a vida não está dedicada a ti, que tem vivido e continua a viver para si mesmo, para os seus próprios desejos pecaminosos, para o pecado, para a imoralidade, para a pornografia, para as riquezas, para tentar agradar os homens. Senhores, abre os olhos para que esta pessoa não chegue tarde demais para entrar no teu reino. Senhores, te pedimos a tua graça e te rogamos que continues a purificar a tua igreja para que ela te sirva totalmente. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.